Rafael Fernandes, editor da MED, editor da Draco, sambista, o que mais você faz? Você faz um monte de coisa. Olha, jogo tarô, toco guitarra, tem um bocado de coisa. Você faz um monte de coisa. Eu queria falar com você a respeito do seu trabalho como editor na Draco. Foi até um dos motivos que eu te trouxe aqui. Porque a Draco vem fazendo um trabalho muito legal com o artista brasileiro. Né? Vocês têm feito um trabalho sensacional, divulgando, editando, publicando em web, fazendo o diabo para o artista brasileiro ficar conhecido. E isso daqui, o Rei Amarelo foi lançado quando? A gente lançou no FIC, em novembro. Novembro do ano passado. Esse mais 7 títulos. Não, isso aí. 7 Apenas títulos. 7 títulos. Vamos brincar aí, vamos ver o que acontece. 7 títulos numa pancada só? Isso. Nossa Senhora. Deu trabalho até pra fazer a notícia no meu blog, imagina o trabalho que deu pra editar. Cara, Meu, deve Foram ser uma alguns dias correria sem pra você conseguir colocar tudo no FIC, deve ter sido. boa parte a gente cara. editou em um mês. Boa parte a gente editou Nossa. tudo junto, assim, não... Sozinho. Eu e o Eric. Eric Sama é a segunda metade da Draco. Tá. É o cara que faz a parte gráfica, a cabeça da parada, eu sou só a loucura da parada. Né? Na Draco só A vem ideia de lançar os 8 foi só vem trazer problemas e ele arruma um jeito de fazer. E conta um pouquinho desse Rei Amarelo aqui, porque eu andei lendo pela internet e os comentários, assim, foi de excepcional para maravilhoso. Cara, esse é um projeto que eu tive o prazer de parir no meio do ano passado. Ele, na verdade, ele surgiu logo que a gente viu aquela série True Detective. Tá. E aí eu falei, cara, esse conteúdo é legal. Aí comecei a pesquisar sobre o que era o Rei Amarelo, porque eu gosto de Lovecraft, de Edgar Allan Poe. E ainda não conhecia, já tinha ouvido falar dele, do Chambers, que é o autor dos contos originais, né? E também do Ambrose Bierce, que eram caras que eu tava querendo ler já faz um tempo e não tive a oportunidade. Aí logo que acabou a série, eu falei, vou ler, agora chegou a hora. Devorei o material e falei, isso aqui dá uma coletânea. Dá uma coletânea legal, ainda é um espaço inexplorado, porque bastante coisa do Lovecraft e do Edgar Allan Poe já foram extensamente exploradas. Essas já são bucha. Aí falei, aqui ainda há um espaço inexplorado, vamos brincar com isso daqui. Aí como eu falei, vamos fazer uma coletânea temática, aí veio a ideia da cor, aí tudo foi se amarrando, aí no meio da conversa a gente já falou, vamos fazer uma série de livros de terror com uma cor. Então a gente vai fazer, depois do Rei Amarelo, a gente vai fazer do Cthulhu, né, já pra brincar com essa coisa do verde e Cthulhu. Uhum. E depois a gente vai pensar em outras coletâneas. Mas essa específica a gente fez uma seleção, a gente abriu para autores enviarem seus trabalhos, tanto o roteirista quanto o desenhista, ou quem fizesse tudo. E no fim juntei com o pessoal que já trabalha comigo, que é assim que a gente faz seleções na Draco. Montamos uma equipe, a ideia era lançar com 6 histórias, acabei estendendo para 8. Percebi que não dava para cortar alguma coisa ali. E aí nasceu esse monstro aí, que o negócio é sangue no olho. É terrorzão para quem gosta de Hellraiser, material do Clive Barker, do Stephen King. É um terror que tem gore, mas que tem um apelo psicológico pesado. Tem umas histórias mais over, outras mais leves. O resultado ficou bem interessante. Até o pessoal do Boca do Inferno, que é um site de terror, elogiou bastante, gostou bastante do material. Então, acho que para o público que gosta de terror é uma boa pedida. Bom, antes da gente continuar a nossa conversa, eu estou aqui me deliciando com o aroma dessa cerveja. Uma cerveja belga sensacional. Essa daqui, diferente das outras cervejas, ela puxa para um pouquinho mais para pão. Rafael, faço-lhe questão de passar a taça. Vou comer um pãozinho aqui. Pãozinho. As cervejas belgas têm essa característica, elas são bem encorpadas e elas puxam para muita passa, ameixa e puxa muito para o pão, por causa da quantidade de malte que eles fazem a cerveja. Então, sensacional. Get Your Beer, ó. Get Cervejas Especiais agora. Get Your Beer cerveja era o nome antigo. Obrigado, meu amigo Richelli, né, por esse maravilhoso... Bom, agora falando o trabalho da Draco começou pequeno, que eu lembro quando você estava começando, você era quase como um fanzine, né, umas coisas editadas, óbvio, com primor, mas uma escala menor e tudo. E hoje você está publicando
Na verdade são coisas diferentes, né? O que começou, esse material com cara mais de fanzine e tal, era o meu material independente. Do Ditadura no Ar, do Ida e Volta e tal. Esse material foi eu que publiquei de forma independente, ainda quanto editor da MED e tal. Eu ainda sou editor da MED, antes que você faça essa pergunta, todo mundo me faz. Eu falo, sempre quando me perguntam, eu me torno editor da MED de novo. Antes disso, eu não sou mais. Então, enquanto eu era editor da MED, fazia esse material autoral meu. E a Draco, em paralelo, é uma editora que sempre foi focada em literatura fantástica, terror e fantasia, e só trabalha com brasileiros. Então trabalhava mais com literatura, quase não tinha nada de quadrinhos, tinha um título só. Aí quando eles abriram a seleção por Imaginários em Quadrinhos, que é uma coletânea nossa que tem como se fosse uma seleção, é a mesma coisa do Rei Amarelo, só que mais aberto e também um pouquinho mais experimental, de certa forma. Aí eu mandei um roteiro, passou, aí eu falei, vai ter um número 2? Vai, então toma outro roteiro. Aí então toma um terceiro roteiro, e de repente, você não quer editar o material, você tá empolgadão, então eu falei, quero. Aí entrei pra trabalhar com o Eric, mas meio que uma parceria e tal, algo bem... E agora a coisa já se degringolou, ele teve que me aceitar como sócio, se ferrou. Mas o trabalho que vocês vêm fazendo, eu acho que vocês hoje são a única editora nacional que dedica-se exclusivamente. Vocês têm um único tema, né? Parece que a temática de vocês hoje focou em cima do terror, que é um buraco enorme na linha de quadrinhos. E vocês estão atrás sempre de talentos novos, né? Eu estou sempre vendo postagens assim, manda seu material, está sempre descobrindo gente nova. Tô sempre atrás, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na MED, que eu acho que você não pode deixar o seu, vamos dizer assim, casting de autores envelhecer ou esfriar, sabe? Tem que estar sempre renovando, ver o que funcionou, o que não funcionou. E a gente está trabalhando, a gente tem bastante foco no terror, mas a gente também tem fantasia, ficção científica, e aí a gente começou a publicar algumas coisas, vamos dizer assim, satélite. Então, saiu o trabalho do Thales, aquele corta-bundas, que a gente acabou de lançar, que é nessa leva de um montão, que é um trabalho jornalístico sobre um maníaco que invadia as casas lá em Fortaleza e cortava a bunda das mulheres com uma navalha na madrugada, nos anos 80, e começaram a colocar tela nas janelas, ainda não tinha... Eu lembro disso. Eles lançaram de forma independente pelo Catarse, e depois agora a gente relançou pela Draco, com outro acabamento e tal. Chamava Pânico em José Walter, e agora chama Corta-Bundas, o maníaco do José Walter. Paralelo a esse teu trabalho de editor, você tem um trabalho de roteirista. Como é que tá a Ditadura no Ar? Assim, eu li os 2 primeiros e... a gente encerrou esse ano passado agora. No meio desses 6 títulos tinha o independente meu, digamos, a saideira dos meus independentes, que é o Ditadura no Ar 4, em que encerra a história. Puta, eu não vi isso, eu preciso a gente negocia e eu te mando. Perfeito. E você continua produzindo? Bom, quer dizer, pergunta besta minha, é óbvio que você continua escrevendo, você não para, né? Sou um pouco workaholic. Mas sim, estou produzindo bastante. Esse ano acho que já escrevi umas 5 histórias para coletâneas e tal. O mês mal começou, né? Esse ano já rodou bastante coisa, né? Enquanto as pessoas dormiam, eu estava trabalhando. Mas é porque eu já estava com alguns projetos em mente, fui convidado para algumas coletâneas, tem algumas coisas que eu queria fazer para a Draco e já comecei a fazer. Estou escrevendo o Papagão, tem umas outras coisas que estou trabalhando um pouco maiores. Qual o seu foco maior? O que você gosta de escrever? O último que você fez, Independente, é uma coisa meio política, né? Um policial meio político. Aí você está focando hoje no trabalho de terror. O que você gosta de fazer? Ou você não tem... Cara, na verdade tem um elo entre as coisas que eu escrevo que não chega a ser tão escondido. Normalmente eu trabalho com terror, fantasia. Fantasia eu escrevo bem pouco. Terror, principalmente histórias urbanas. Eu gosto de fazer história de ação urbana também, alguma coisa de ficção científica. Mas normalmente o ponto de vista das minhas histórias é trabalhar uma cidade e como ela pode ser má para as pessoas. Eu moro em São Paulo, afinal de contas. E sou da Zona Leste, então eu sei quanto a cidade pode ser ruim com você.
E aí eu gosto de trabalhar isso. Então, por exemplo, Ditadura no Ar, ainda não tinha consciência disso. Mas você, de certa forma, vê que ali o clima é opressor, você tem uma história de amor ali interrompida por uma situação política, uma pegada de investigação e tal. Aí já nos trabalhos seguintes, por exemplo, no Ida e Volta, vou trabalhar com a cidade e com o cotidiano. Experimentei isso, não curti muito fazer esse tipo de história. Eu adorei a capa, que era um bilhete de metrô. É. Genial. Ela, na verdade, essa capa não funcionou. Porque ela não disse que é um quadrinho. Ela é muito bonita, só que não vendeu, não ajuda Ela a vender. ela vende, mas ela não ajuda a vender, ela não disse que é um quadrinho. Assim, eu já, depois dessa, não brinco mais de coisa experimental na capa. A capa tem que ser um negócio... Cara, eu achei que tinha ficado tão... Eu me amarro nessa diferente. Eu tinha ficado muito diferente. Quando eu vi, eu falei assim, nossa, que coisa genial, que sacada. Valeu. Né? Aí a gente vai começar... Aí depois disso veio o Apagão, então eu tô trabalhando coisas diferentes com o roteiro. Aí o Apagão já é o quê? Uma história de ação na cidade, uma pegada mais próxima do que eu tenho lido de image atual, Vertigo e tal. Aí trabalho mais o urbano mesmo. Então, assim, são as tribos urbanas, é a situação de quem mora no centro da cidade, a cidade de São Paulo é a protagonista da história. É outra pegada. Você tem ideia agora de encadernar essas que são seriadas? Então, o Ditadura no Ar, que eu lancei de forma independente e que foi uma experiência totalmente sem propósito editorial, não tinha como eu vou montar isso, qual é a melhor forma de lançar. Eu lancei porque eu precisava lançar alguma coisa. Agora a gente vai lançar pela Draco o Ditadura encadernado esse ano. A gente vai remasterizar algumas cores e tal. O Abel que desenha é um cara muito cuidadoso, a gente vai dar um trato no material e vai fazer um encadernado no mesmo formato que a gente tem feito os outros títulos. Eu acho que merece, porque é um trabalho muito legal, um roteiro sensacional. É que era um outro momento, né? Um momento, inclusive um outro momento do mercado de quadrinhos, né? Em que a gente queria publicar, não importava como, você tem que estar lá no meio daquela bagunça, senão você fica para trás. E agora não, já tem um pouquinho mais de respaldo, então posso... Tem mais estrutura agora. Tem mais estrutura. Você como editor de quadrinhos hoje, como é que você está enxergando o mercado? Né? Porque deu um boom quadrinhos nacional, aí deu uma caidinha, mas eu acho que agora está dando uma estabilizada e está subindo devagar. Você vê dessa forma também? Cara, eu acho que tem a ver principalmente com o acesso. O que eu quero dizer com isso? Com a entrada desses eventos de quadrinhos grandiosos, as pessoas que não são o público-alvo do quadrinho, ou melhor dizendo, que não são consumidores de quadrinho, começaram a se tornar consumidores de quadrinho nacional. Né? Então, um público, que é o nosso público-alvo, a gente não alcança, seja por distribuição, por divulgação deficitária, qualquer coisa assim, esse público começou a ver nosso material. E porque você fala de algumas quedas, talvez ano que não tinha FIC. Não tem FIC, tem FIC, ele sobe e desce. É verdade. E com o Comic Con Experience agora todo ano tem FIC, todo ano tem Comic Con Experience, de certa forma. E pipoca um monte de eventos menores que estão atraindo o público, né? Sim, eu tava ouvindo a conversa do Douglas, né? E a gente troca figurinha, a gente se conhece. E calhou de, curiosamente, nós dois lançarmos sites de quadrinho gratuito no mesmo tempo, sem saber o que o outro estava fazendo. De repente, se for o meu olho, alguma coisa do tipo, mas não, foi muito engraçado. A gente lançou uma semana antes deles, eles lançaram na semana seguinte. E a gente falou, então beleza, né, vamos embora, com uma temática semelhante. E eu acho que a inspiração é justamente que o público do mangá é muito grande. Sim. Ele ainda é muito mal explorado pelos autores brasileiros. Mesmo o pessoal que gosta de fazer mangá ainda não sacou que esse público está precisando de coisa nova e que gosta de ler bastante coisa. E que qual que é o grande lance desse público? Ele gosta de ler online e gosta de ler de graça. E depois ele coleciona. Ele não se importa de comprar depois de ter lido. Ele acompanha o material, se ele curtir, ele quer na coleção dele. E ao mesmo tempo tem um cara que só vai ler impresso, e tem os dois lados, mas tem esse meio que se encontra, que é o cara que coleciona e que também tem interesse em ler online antes para saber se ele vai gostar ou não. E a gente testou isso com o Dracomics, que é o nosso site, dracomics.com, que tem duas séries por enquanto, que é o Quack e o Zicas. Que são séries de humor com pegada de aventura, aquela coisa bem Dragon Ball do começo. E agora no meio do ano, acredito que até o Anime Friends vai estar no ar,
a gente vai ter o Starmind. O Quack e o Starmind foram 2 vencedores daquele BMA, da primeira vez lá da JBC. E calhou da gente acabar trabalhando com eles e transformando o trabalho que eles tinham apresentado ali em outra coisa, em séries, em um material que tenha continuidade. Então é um tipo de coisa que a gente não via muito aqui em mangá. Normalmente é um volume com uma história fechada. Mas o mangá tem essa coisa da fluência, de contar longas narrativas, de exigir um espaço de descompressão da história, né? Sim. Cada página, às vezes, vale a pena trabalhar algum elemento sozinho, ou 2 quadros, e a gente está tentando fazer isso. E acho que está sendo uma experiência nova. Aprendi muito sobre editar e roteiro, tentando sair um pouco da caixa. Acho que eu sempre estou atrás disso. Fiz a MED, depois tentei fazer coisas mais sérias, agora estou fazendo uma coisa, o mangá, fazendo coletânea, fazendo álbum, isso como editor, né? E estou sempre tentando encontrar coisas novas. Eu acho que tem muito espaço ainda. E o mercado, você perguntou do mercado, o que eu achei mais legal do último ano, das 2 últimas feiras enormes, foi a diversidade de títulos, a quantidade enorme de autores e também o crescimento das editoras independentes, que começam a publicar, cada uma tem sua cara. Veneta tem uma cara, a Mina tem uma cara, a Jambô tem uma cara e a Draco tem outra cara, entre outras editoras. Acho que isso está começando a ficar bem legal. Eu preciso te fazer uma pergunta, porque assim, eu sei que você é um leitor ávido, você lê de tudo, você não tem preconceito de absolutamente nada. Isso é aquela coisa, eu leio só super-herói, eu leio só material adulto, eu leio só mangá. Você costuma, até por uma questão por ser editor, você tem essa visão de ter que ler de tudo, né? E você já pensou em publicar super-herói? Alguma coisa de super-herói brasileiro? Ou você acha que não encaixa? A gente não tem essa vibe de super-herói? Dizer que não tem, eu acho que é um pouco complicado, já que a gente é a mão de obra dos caras há alguns anos. Sim. Acho que o que é problemático é tentar trazer esse tipo de história de aventura com elementos fantásticos da mesma forma que é feito lá nos Estados Unidos. Primeiro que você vai ter uma concorrência brutal, de quantidade deles, sempre vão ter algo mais bacana, pelo volume que eles produzem, né? E possibilidade de experimentação. E acho que essa coisa de ser caricatural é o que atrapalha. Então assim, na verdade a gente tem 2 títulos que tem a ver com super-heróis. Um deles é o Quem Matou John Game, do Zé Wellington e de mais 1 milhão de desenhistas, eu não vou lembrar todos, que é bem interessante e que desconstrói essa coisa do super-herói. Ele usa de metáfora para contar a história de 4 garotos que cresceram na favela e vivem em meio ao crime e tal, e um deles morre e supostamente volta da morte como um super-herói que quase não tem poderes, mas eu acho que é uma coisa do tipo, ele volta para entender o que aconteceu com a vida dele antes de morrer. O que aconteceu com esses amigos dele durante esse período. É uma história bem legal, que tem essa abordagem do super-herói, mas os poderes, as lutas não são tão importantes quanto a história em si. A outra coisa que nós lançamos que tem a ver com super-herói, a gente nem usou essa palavra em nenhum release, em nada. Mas que a galera que lê fala, cara, Era de Prata. É o Cabra d'Água, do Ayrton Marinho. Ele criou um universo ali no sertão, em que tem um personagem, que é o Cabra d'Água, e que o Cabra d'Água, o único poder dele é que ele é 100% água, no lugar onde não tem água. Aí a brincadeira é que ele usa todos os elementos da cultura ali, comida, tipo a sorda, tem parece um pão de mel, assim, lá é bolacha mesmo, né? Essa é a bolacha. É a nordestina e tal, que é um tipo de alimento bem comum por lá, principalmente usado para viagens na época da colônia e tal. E, cara, mas a história é muito divertida, de luta, com aquela pegada de super-herói. A gente buscou pessoas que tivessem um traço no estilo daquela onda de animações da DC, do Bruce Timm e tal. Então, assim, é um super-herói, mas a gente não precisa dizer que é um super-herói. Vendeu bem, tem o público que acompanhou curtiu, e alguns caras que leram, que gostam de super-herói, falaram, cara, isso aqui é o que eu tava esperando pra ler, sabe? Um divertido, sem pretensão, mas que tem uma coisa nacional, não precisa ter uniforme. O uniforme do cara é uma camisa branca, calça jeans. E é um carinha que fica andando, enfrenta umas criaturas estranhas e tal, mas sempre com aquela coisa ambientada no Nordeste. Acho que... Vocês estão com quantos títulos no portfólio de vocês hoje? Cara, no total, incluindo literatura, a gente tem mais de 100 títulos. Caramba.
Agora, de quadrinhos, a gente tá chegando em 20. Deve estar com 19. Já não chegou 20 que... Fecha o ano com 50, tá bom. Né? Olha, eu recebi esse e-mail do Eric. Então quer dizer que o Eu objetivo... juro que eu não hackeei nada. O objetivo hoje é chegar no número legal de quadrinhos. Mas assim, com reedição, o que vocês pretendem? Vocês vão reeditar? Tudo esse material pode ser reeditado, que já esgotou? Não, a gente está sempre imprimindo, acho que não pode deixar esgotar não. A gente trabalha alguns trabalhos com impressão sob demanda, então aí a gente faz pouco, vende, faz mais um pouco, vende. Então nunca está fora de Mas catálogo. isso não dá um custo muito alto? Quer dizer? Não, tem que trabalhar direito, né? As contas Sim. tem que ser meio Porque rigoroso. quanto menor a tiragem, mais caro fica. Né? Mas a impressão digital, ela permite algumas coisas interessantes. Não tô falando que a gente imprime 10 também, né? Sim, sim. Não é sob Já sou demanda, muito. tipo, quantos tem pra vender esse mês? Então vamos fazer essa quantidade. Não, a gente faz um volume legal, só também não transforma minha casa num grande estoque, né? A gente trabalha... É uma editora de 2 pessoas e mais seus colaboradores, e então a gente tem que entender o tamanho que a gente tem, não botar o carro à frente dos bois. Eu acho que a gente cresceu bastante, a gente apareceu bastante ano passado, agora Eu vi vocês em mídias sociais assim, explodindo. então a gente trabalha bem essa área de comunicação e tudo. Então agora é produzir histórias legais, tentar fazer coisas diferentes e buscar oportunidades de lançar um outro Rei Amarelo. Foi um grande sucesso do final do ano passado. Acho que ele e Quack foram os 2 títulos que brilharam no segundo semestre. No primeiro semestre a gente teve o Apagão e o Steampunk Ladies, que foram os 2 grandes títulos do primeiro semestre. O Steampunk Ladies, inclusive, é do mesmo autor do Quem Matou o João Ninguém, do Zé Wellington. Eu queria te fazer uma última pergunta, que na verdade é mais para você fazer um convite para o pessoal, do que vocês procuram, qual são o tipo de autores que hoje qualquer coisa, você pode enviar qualquer negócio, vocês vão analisar, se você achar legal publica, você pode falar, olha, não é muito a nossa cara. Olha, qualquer coisa não, né? Seria legal receber um material que já tivesse um pouco mais maduro. Qualquer coisa eu já recebo. Não, mas qualquer coisa no sentido de Tema. De tema, isso. Olha, a gente tem uma linha aí clara, um eixo temático, né? Um projeto editorial, mas eu acredito que a partir desse ano a gente pensa em publicar algumas coisas de humor também, principalmente porque eu tenho os contatos, tem muitos autores que são meus amigos, e que eu gosto muito do trabalho deles e gostaria que fizessem parte do nosso projeto. E porque eu também acho que o Brasil é um dos grandes eixos do quadrinho nacional, é o humor. É ainda muito subaproveitado, todo mundo quer ler tirinha de graça na internet, mas poucas pessoas querem comprar o álbum. Mas isso começa a mudar. O cara é fã do Riot, quer comprar o Rio Tiras. O cara é fã do Koala, quer comprar as coletâneas de tiras ou histórias do Koala. Então, um pouquinho também de jornalismo em quadrinhos a gente está querendo fazer, quadrinhos policiais. Então, além da nossa linha mais tradicional, que a gente está sempre abrindo coletâneas, então no momento a gente está recebendo material seria a continuação do Rei Amarelo, que é o Cthulhu, o Despertar de Cthulhu. A gente está recebendo tanto roteiristas quanto desenhistas. Lá no nosso blog tem todas as informações. A gente está com outra coletânea aberta chamada Space Opera, que vem de uma linha de literatura da Draco, que também fez muito sucesso, tem 3 volumes, que aborda esse mundo de quem gosta de Star Wars, Star Trek, Battlestar Galactica e tal, Flash Gordon, e que a gente percebeu que seria legal ter um título desse tipo agora em um mundo pós-Despertar da Força. Mas a gente já estava sacando que era uma coisa que a gente precisava publicar, porque também, dentro desse contexto que a gente trabalha, a gente tem que ver o que está faltando. Faltava um terrorzão, então o Rei Amarelo veio, cobriu esse buraco. Agora falta alguma coisa de sci-fi mais tradicional, então vem essa linha. A gente também está pensando agora em alguma coisa de fantasia mais clássica. Então, nos próximos meses a gente vai anunciando as coletâneas, mas eu gosto de fazer um tipo de convite muito próximo do que o Eric me propôs. A Draco é um templo Shaolin. Você quer trincar com a gente, quer que a gente lance seus álbuns e tudo mais, você coloca o seu material numa das nossas coletâneas, participa, a gente vê se dá para trabalhar com você. Aí a gente decide se vai publicar um álbum. Tanto que desde o primeiro trabalho que eu editei para Draco, o Imaginários 1, tem um trabalho do Zé Wellington e um cara que já lançou 2 livros conosco.
e que a gente pretende lançar mais. Então a gente quer esse cara que está acompanhando, que quer ter uma casa para ele, que acompanhar o trabalho dele, que tenha respeito pelo trabalho dele, é a Draco. Perfeito. Eu acho que você definiu de maneira brilhante. Então, endereço da Draco, blog, Facebook, tudo que você puder passar para as pessoas encontrarem, falarem com você. Olha, a nossa central de informações, acho que de lançamentos, é o Draco, editoradraco.com. É o nosso site, lá tem o catálogo completo, dá para ler as releases das coisas, dá para ver algumas imagens de quadrinhos. Comprar também. Comprar, dá para fazer o que quiser. Além disso, lá dá para você procurar também o blog, se eu não me engano é blog.editoradraco.com, a gente não tem BR. E lá, apesar de a gente publicar só Brasil, a gente não tem BR no endereço, engraçado. Tá. Aí no blog você vai saber o que a gente está lançando, o que a gente está buscando de autor, coletâneas em aberto, entrevistas com os autores, tem de tudo ali. Além disso tem também o Facebook e o Twitter da Draco. Aí é só procurar lá, no Facebook está como Editora Draco e no Twitter, se eu não me engano, é @editoradraco. Também ali a gente está sempre pontuando, sai alguma resenha, alguma coisa, a gente está divulgando lá. Que ótimo. Rafael, eu não tenho nem como te agradecer por esse privilégio. Eu agradeço. Né? O Rafael tem uma coisa assim, para a gente começar a conversar, 4 horas de conversa era muito pouco, né? A gente precisava ter uma caixa de cerveja para deixar ele mais relaxado, porque ele tem um conhecimento enorme de humor. A última vez que ele teve no programa falando de humor... Trouxe nossa, uma sacola de coisas lendárias da MED. Nossa, genial, genial. Ele trouxe Foi álbuns divertido. fantásticos da MED. Então assim, ele tem um conhecimento muito legal de humor e assim, dá para conversar com ele de muita coisa. Então, óbvio que você é só bater na porta e falar assim, César, Obrigado, César. posso ir? Vem. Só Vai ser sempre um voltar, com a prazer. gente torcendo pelo Cthulhu. Eu acho que vai ser divertido isso aí. Recebi bastante coisa já. Bastante material já. Rafael, obrigado pela presença. E ó, não sai daí, o HQC continua, tá?